Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos nos concentrar nesse momento, inspirar para cultuar a Deus. Por amor
considerável. Pode se portar. Chamou a exemplo para o Cristo. Imaginar o que Cristo tinha na história, aberto, passou vestindo, julgou como usurpação ser igual a Deus. Mesmo se esvaziou, assumindo a forma de ser, tornando-se em si e a si mesmo, tornando-se obediente. Jesus deixou por pessoas pecadoras, deixou por pessoas orgulhosas, achando orgulho. Abriu e pagar um preço. A gente pudesse estar aqui hoje, reunir, reconhecer, aproxima o papel, servir. Cristo fez. A gente servir ao Senhor. Servir nos doa. Necessário for até mesmo para vir. Pessoa. Por de pense. A ação veio. A Cristo. Por estar esta noite. Também. Justiça. Adorar ao Senhor, vamos cantar. Da Iowa, uma canção de comunhão.
Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Essa mesma alegria ali de Simon. Simon trouxe até o microfone hoje para cantar com a gente. Tá boa. Vamos cantar Vencendo Vem Jesus. Vamos juntos. Reis, leve os reinos deste mundo.
vencendo, vem Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja pode sentar. Vamos cantar mais uma canção antes da mensagem. Vamos aproveitar essa canção para que sirva de nossa oração, nossa oferta ao Senhor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
Amém. Um Deus de alianças. Crianças, agora é a sua hora. Fiquem à vontade, vão ter um tempo de ouvir a palavra do seu jeitinho, a palavra eterna. Amém? Muito bem, muito bem. Glória a Deus, como é bom a gente poder cantar a palavra do Senhor, cantar verdades que vão aquecendo nosso coração. Não é verdades formuladas por nós mesmos, né? Mas verdades sólidas, verdades que saíram e foram pronunciadas pela boca do próprio Senhor, né? Esse Senhor que não muda, e é constante. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. Esse é o Deus que está com a gente hoje. O mesmo Deus que lá no Jardim do Éden, um dia falou, olha que vai vir um descendente, que vai pisar a cabeça da serpente. Esse Deus cumpriu a sua promessa em Jesus. E Ele continua cumprindo as suas promessas com a gente. E o que Ele quer é que nós entendamos isso, nos acerquemos a Ele com fé, e também busquemos nele a satisfação da nossa vida. E a satisfação da nossa vida está nele em obedecer a sua vontade, amém? É aí que está a satisfação. O problema é que às vezes a gente pensa que, assim como Adão e Eva, a gente consegue alguma coisa de bom fora de Deus. Essa é a grande mentira de Satanás. Mas não. No Senhor está toda a bondade e toda a alegria que a gente pode ter, amém? Queridos, a gente vai continuar hoje a nossa série sobre família. Família, que assunto tão importante, né? Todos nós vivemos em família, de um jeito ou de outro, né? E o Senhor abençoa famílias. E o Senhor ama essa ideia, ama essa instituição. E não é uma instituição feita por homens que Deus abençoa, mas senão uma instituição que Deus mesmo estabeleceu. E é sobre isso que a gente vai estar falando. Sobre aliança. Os pactos que Deus faz e o pacto do casamento. A gente vai falar um pouquinho sobre essa expressão que o nosso casamento, essa ideia de Deus de juntar dois em um, ela é uma aliança que nós fazemos diante de Deus e que ela é uma sombra de algo eterno. Entendeu? Se não, me acompanha que a gente vai entender. Tá bom? Quero mostrar uma imagem para vocês aqui. A gente estava montando a nossa casa. Isso é um trabalho que me deu bastante satisfação fazer, foi bem legal. A gente deu uma de marceneiro. Marceneiro é o Jailson, eu só metido. Nunca tinha feito nada, quer dizer, só uns negocinhos de nada, de madeira. Quando chegou aqui, a gente pensou, será que a gente consegue fazer? E começamos a inventar. E a gente fez essa estante. A gente tem muitos livros das crianças e tudo mais. A gente precisava de um lugar para colocar livro. E a gente não queria comprar, né? E daí a gente ficou pensando como é que a gente faz, enfim. E a Júlia falou, faz uma estante normal. Eu falei, não, senhor, vou fazer, vamos fazer um negócio diferente, né? Eu não sabia que dá tanto trabalho. Deu muito trabalho, muito trabalho. Ficamos um tempão fazendo isso aí. Não vou dizer que deu vontade de desistir, porque foi desafiante, né? A gente tem aquele negócio do desafio, né? Vou até o fim, agora vai, né? Mas essa estante foi muito legal fazer, ficou muito bonito, eu achei bonito. Encomendas a partir de 2035, tá? Daqui a uns 20 anos eu faço uma dessa de novo. Mas apesar de ter tido trabalho, e o meu trabalho, né? A gente conseguiu desenvolver isso ali. Essa estante, ela não tem finalidade por si mesma, né? Ela não é um objeto de decoração. Eu tinha algo em mente quando eu montei essa estante. Essa estante servia para botar os livros. E se ela não tivesse objetivo, né, eu poderia destruir ela sem grandes malefícios, né? Eu montava, destruía,
E era por isso mesmo, se ela tivesse fim em si mesma. Mas agora que ela tem uma finalidade, eu construí ela com uma finalidade, se eu desmontar isso aí, poxa, eu vou ficar faltando algo, porque eu preciso, tem uma necessidade que eu preciso suprir, né? E quando eu comecei a pensar nessa prateleira, eu comecei a pensar, olha, eu sei que as crianças têm uns livros que são altos. Então eu preciso de algumas prateleiras que tenham uma altura maior, né? Mas eu também tenho alguns livros que são mais baixinhos. E também tem algumas coisas que a gente gostaria de colocar embaixo, assim. Hoje você vai lá, tem uns cestos, brinquedos das crianças e tudo mais. Então eu planejei aquilo, pensando no que eu queria com aquilo. Qual era o objetivo com aquilo. Então ela não tem um objetivo fixo nela mesma. Mas sim naquilo que estava na minha mente na hora de montar ela. E também eu coloquei quando eu mandei a foto pro meu pai falou assim, e vai aguentar? E vai aguentar os livros? Então eu fiz uns reforços, porque eu já pensei no peso que os livros teriam. Eu sei que ia ser muito pesado. Então eu já botei os reforços, né? Então tudo pensado na função, no que eu queria dela. Por que eu falei isso? Porque o nosso casamento é igual. O casamento, diante de Deus, ela não tem uma finalidade em si mesma. Porque se fosse assim, eu casava, divorciava de qualquer jeito. Não teria muito malefício. Talvez para mim, para ti, talvez se eu arrancar isso da parede, vai ficar os furos, né? Vai ficar algumas marcas. E ficam marcas. Mas o que eu quero ver contigo hoje, que o casamento, ele é transcendente ao próprio casamento. Espero conseguir alcançar no tempo, falar tudo aquilo que eu anotei e tenho no coração, mas eu quero ver com vocês algumas noções que a Bíblia traz sobre o casamento, para que a gente fique certo do valor que Deus dá para isso. O casamento é uma aliança que nós fazemos entre duas pessoas, mas que temos Deus como testemunha desse casamento. A gente falou, acho que foi 2 domingos atrás, sobre Malaquias, acho que foi, né? A gente acabou? Semana passada a gente fez as duas primeiras sobre família, então, exatamente. 2 semanas atrás a gente falou sobre Malaquias. Malaquias fala isso, né? Que aqueles judeus estavam se divorciando e estavam quebrando uma aliança, sendo infiéis à esposa da mocidade, né? Quebrando essa aliança que eles tinham feito diante do Senhor. Meu objetivo hoje é que você saia daqui decidido. Você que é casado, você que está querendo se casar, saia aqui decidido a entregar a sua vida pelo seu casamento, entendendo que essa aliança tem implicações eternas. Amém? Se você sair com isso na cabeça, vou crer que o trabalho foi feito. Amém? Que a palavra teve o seu fim, o seu impacto. Então eu quero trazer algumas implicações do casamento à luz da palavra de Deus e à luz dessa eternidade, como eu falo aqui, como o casamento é a sombra, ela está querendo mostrar alguma coisa do que é eterno. Vamos lá? Para a gente falar de casamento, não tem outro jeito a não ser correr para Gênesis. Abre lá em Gênesis, ou acompanha aqui. Gênesis é o livro dos começos, como o próprio nome já diz. E se a gente quer saber como o homem deve funcionar, como o ser humano funciona, como a natureza de Deus funciona, como nós devemos nos portar, qual é a nossa identidade, nós devemos correr para Gênesis. Porque lá Deus começa a fazer as coisas. Gênesis 1
capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus. Quando você pensar no seu casamento, você deve pensar no princípio, Deus. O que isso significa? Que o seu casamento tem bases em Deus. O seu casamento existe para Deus. O seu casamento existe através de Deus. Pegou? Seu casamento não consiste em você, consiste em Deus. Deus, ele é a base, começo, meio e fim do seu casamento. Fim como finalidade última do seu casamento. Toda a estrutura familiar e todas as relações humanas com Deus, próximo, consigo mesmo e com o restante da natureza, da criação, elas estão estabelecidas aqui, em Gênesis, na criação. Ali Deus nos coloca no nosso lugar e nos diz: querido, é aqui, é assim que vai acontecer a coisa. Decreta quem nós somos, onde está a nossa identidade e como nós nos relacionamos. Devemos nos relacionar. Em Gênesis, te aprofunda. Não é simplesmente um relato, uma historinha. Moisés, que provavelmente foi a pessoa que escreveu Gênesis, pensa o que ele tinha na mente quando ele escreveu isso. Será que ele simplesmente queria, numa história de criança, papai, me conta como é que eu nasci? E da Moisés foi lá escrever? Não, eu creio que Moisés, e mais além Deus, tinha algo muito importante. Deus queria marcar na mente daquele povo quem eles eram, qual era a sua identidade. Por isso o relato da criação. Primeira coisa que a gente precisa saber é isso aí, que nosso casamento começa em Deus. A segunda coisa, olha o versículo 26 e 27. E disse Deus, façamos... desculpa, não está ali, mas está no próximo aqui. Disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Agora, além de Deus estar criando o ser humano, de Deus estar dando identidade, Ele está dizendo assim, ó, esse ser humano que eu criei é a minha imagem, é a minha semelhança. Homem e mulher. Ou seja, a semelhança não está simplesmente no homem, sexo masculino, mas no homem e na mulher, na humanidade. E também nessa relação homem-mulher. Homem-mulher. No casamento. Todas as coisas que Deus cria transmitem algo sobre quem Deus é. Ou sobre o que Ele quer. Por exemplo, se você olhar para a estante que nós fizemos ali, você vai ver alguma coisa de característica do Stefan, da Júlia, que a gente transmite ali. Mas também nós fomos pesquisar lá no Pinterest e tudo mais, né, para ver algumas sugestões e ver o que os outros fizeram. Então não é 100% Stefan e Júlia. Mas quando Deus criou, o que existia antes de Deus criar o universo? Nada. Ele. Então tudo saiu da cabeça de quem? Ele. Então tudo que existe tem a digital de quem? De Deus. Então, o nosso casamento
a nossa família, ela fala algo sobre Deus. Algo sobre Deus. Fica sério o assunto, né? Fica sério o assunto. O jeito que eu lido, o jeito que eu ando, fala algo de Deus. A cultura humana, toda a existência, devem espelhar a glória de Deus. Glória, o que é glória? Glória é a manifestação dos atributos de Deus. É aquilo que Deus é. Então, quando Deus criou o universo fala de quem Deus é, dessa glória de Deus, manifesta os atributos de Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus, muito mais profundo. Deus não deu essa característica para toda a criação, mas deu para o homem e para a mulher. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Somos um reflexo da essência de Deus. O seu casamento, querendo você ou não, é um reflexo da essência de Deus. O fato de você ter se casado é um reflexo da essência de Deus. Assim como Deus criou todas as coisas para a sua glória, né? Para refletir a sua essência, Deus também tem um projeto. Deus criou o ser humano não simplesmente assim, puf, agora virem-se, façam o que der na telha, né? Eu criei e é isso aí, minha participação termina aqui. Não, Deus tem um projeto. Deus tem um plano. E o plano de Deus, lá no Novo Testamento, é fazer que tudo esteja convergindo em Jesus. Fazer com que Jesus seja o centro da criação e centro da nossa vida. Esse é o projeto. E enquanto Jesus faz o seu projeto, a história se desenrola. E a gente pode ler na Bíblia diversas partes desse processo da história de Deus. E durante a história, que também revela sobre quem Deus é, Deus decide fazer alianças, pactos. E Deus faz diversos pactos com o ser humano. E eu quero passar aqui rapidinho sobre alguns desses pactos que Deus fez. Que a gente pode ler aqui, né? A gente acaba nomeando isso para conseguir se entender no meio. Tu vai ver um livro, um comentário bíblico, eles chamam assim, né? Essa aliança edênica, o que é isso? A aliança que Deus fez com o homem lá no Éden. Essa que a gente leu. Multipliquem-se, encham a terra, né? Deem nome para os animais, preservem, cuidem da natureza, né? Lidem com a criação, dominem sobre a criação. É o pacto que Deus fez lá no Éden. A imagem de Deus encher a terra, é a imagem de Deus. A aliança adâmica é a aliança que é chamada aquela aliança que Deus faz com Adão e Eva depois da queda, né? Fala então que um descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente, por exemplo. E expulsa então o Adão e a Eva de dentro do jardim. E Deus faz um pacto, uma aliança, dizendo assim, eu vou fazer isso e aquilo. Depois Deus faz uma aliança com Noé. Deus faz uma aliança com Noé. E quando ele sai da arca, né, dizendo, eu nunca mais destruirei a terra através da água, né? Deus faz uma aliança depois com Abraão, a aliança abrâmica. Ele diz, abençoarei todas as famílias da terra através da tua descendência. Coloquei umas referências aqui, se você quiser anotar. A gente não vai ler, por causa da questão do tempo. Aliança mosaica, aliança que é feita com Moisés, que talvez é a aliança que a gente mais, entre aspas, mais conhecida, porque é a lei mosaica, né?
a lei, os regulamentos de adoração, a tudo aquilo que Deus dá para eles. Vocês cumpram essa lei e eu vou abençoar vocês. Vocês vão ocupar essa terra, vocês serão prósperos nessa terra. Aliança com Davi, Deus faz com Davi. Eu vou construir para ti um trono, uma dinastia. Vai ter um descendente teu que vai reinar eternamente. Alianças que Deus vai fazendo. E é interessante que essas alianças, elas também são, como toda a criação, sombras de algo. Elas estão marcando algo sobre o futuro, sobre quem Deus é e sobre o plano de Deus. A gente viu em Adão, um descendente de Eva vai pisar a cabeça da serpente, já falando algo sobre a vitória do Senhor sobre o pecado, Satanás. Noé, lá no Novo Testamento fala assim como foi nos dias de Noé, será o fim dos tempos, onde os homens se davam em casamento, casavam, estavam desligados, achando que tudo estava acontecendo normalmente, e aí vem o dia do Senhor, que a gente falou tanto nas últimas semanas. Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas através de quem? Jesus, morto na cruz, poderia abençoar todas as nações. Está vendo? Todas as alianças falam algo de eterno. Alianças aqui da terra que apontam para algo divino, para algo de essência, para algo que não vai morrer. E assim também é a aliança do casamento. A aliança que nós fazemos no casamento, ela aponta para uma realidade divina. Duas coisas para as quais o casamento aponta. Aponta para a Trindade e aponta para a relação de Cristo com sua igreja. Lá no texto que a gente estava lendo de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus diz, vou ler de novo: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois fala 27, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É interessante que e Deus disse, essa palavra Deus é Elohim. Elohim é uma palavra no plural, como se fosse deuses. Mas é interessante que está falando de Deus. Todo o relato da criação está falando de Deus fez, Deus falou, Elohim disse. Mas quando chega no ser humano, ele diz, façamos. Isso é importante. Deus quer revelar algo da essência dele, que ele passou para o ser humano. A pluralidade em um só. Deus é o Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E ele se relaciona perfeitamente entre ele. É uma relação indissolúvel. Deus não é Deus, se não é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a essência de Deus. E quando Deus faz o ser humano, Ele cria o ser humano com essa natureza. A pluralidade na unidade. O um em dois. Homem e mulher. Os criou. Então, quando nós falamos de casamento, nós estamos apontando para o Deus Trino. Então, quando você se casa, meu querido, você está glorificando a Deus. Loucura, né? Trazendo glória para Deus, mostrando ao mundo, é possível,
É assim que deve ser, porque Deus criou assim para ser. Uma só carne, esse é o significado. Uma só carne. Consegue rasgar, tirar o teu braço? Vou deixar aí no cantinho, depois eu pego. Não, é uma só carne, um só ser. A outra imagem que Deus traz, que o casamento aponta, é para Cristo e a igreja. Eu te convido a abrir lá em Efésios capítulo 5. Acho que eu não botei aqui. Para a gente poder se exercitar um pouco, né? Efésios capítulo 5. Vinte e 22 e 23. Desculpa. Está escrito errado, tá? É o 22 ao 33. Vou ler todo esse trecho. Diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Aqui, Paulo, ele dá instruções de como a mulher deve agir em relação ao seu marido e como o marido deve agir em relação à sua esposa. Mas ele fala assim: façam isso como Cristo fez a igreja, ou como a igreja deve se sujeitar a Cristo. Sabe que nós, muitas vezes, quando a gente lê essas imagens, até do Antigo Testamento, Deus compara muito, né? Fala muito que Israel é aquela que ele cuidou. Ezequiel fala isso, né? Eu te achei no deserto, te limpei, você estava envolto em sangue, você era um bebezinho, eu cuidei de ti, você cresceu, se tornou uma mulher, eu te desposei e você me rejeitou, né? Oséias também fala dessa relação com Israel, com essa linguagem do casamento. Isso às vezes pode nos parecer que Deus então pega o exemplo do casamento e aplica a Deus. Mas isso está errado. Sabe por quê? Porque parece que Deus pega o casamento como algo original e copia a sua relação. Só que o processo é invertido. A relação verdadeira, o original perfeito é Cristo e a igreja. E o casamento é a cópia imperfeita que fala de Cristo e a igreja. A Trindade é a realidade perfeita.
relação perfeita, o original. E casamento é uma cópia de quem é a Trindade. Por isso, precisamos colocar o casamento no seu devido lugar, dando a importância que ele tem. Estamos espelhando a relação perfeita de Deus com a igreja? Maridos, estamos amando? Entregando nossa vida como Cristo? Mulheres, nos sujeitando como a igreja deve se sujeitar a Cristo? Quero falar um pouquinho sobre o valor, então, que Deus dá para pactos. Deus dá um valor imenso para as alianças que Deus faz com a gente e com as alianças que nós fazemos entre nós. Deus faz um pacto com Abraão, que eu acho que é muito interessante. Desculpa, acabei não botando o texto ali, mas se não me engano é Gênesis capítulo 15, a gente não vai ler, tá? Mas você pode por curiosidade pegar. É uma cena muito interessante, que às vezes passa batido na nossa leitura. Mas quando Deus vai fazer um pacto com Abraão, ele pede algo para Abraão. Ele faz assim: Abraão, pega determinados animais, um cordeiro, um carneiro, enfim, pombas. O que tu vai fazer? Vai pegar esses animais, tu vai cortar eles no meio. Cortar no meio. Vai pegar uma parte e botar aqui, outra parte tu vai botar aqui. Agora tu vai pegar aquela ovelha, corta no meio. Vai botar aqui, vai botar aqui. E assim Abraão foi fazendo um corredor com as metades dos animais. E diz então que Abraão ficou ali, com essas carcaças, né? E diz que começou a vir aves de rapina ali, ele enxotava as aves de rapina, sai! Né, para não comer as carcaças. E diz que então que cai sobre Abraão trevas, temor. E como que ele cai, como que num sono profundo, e Deus fala com ele. Deus fala com ele e começa a profetizar sobre a vida dele, o que ia acontecer, que os descendentes dele iam ser escravizados no Egito. E depois Deus ia libertar, e vai falando do pacto que Deus estava fazendo com Abraão. E diz que quando Abraão, então, se desperta, o que acontece? Algo lindo. Diz que como se fosse uma tocha de fogo, passa no meio desse corredor. Interessante, o que significa isso? Em primeiro lugar, é interessante saber que esse tipo de aliança não era algo exclusivo, era um jeito de fazer alianças entre as pessoas também. O que significava? O que acontecia? Cortavam os animais e as duas pessoas estavam fazendo um pacto, elas, né, ali em vez de simplesmente dar a mão e tudo mais, elas juntos, fechando aquele acordo, eles passavam no meio daqueles animais. Num significado assim, aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha palavra. É interessante que quando Deus faz o pacto com Abraão, quem passa no meio? Abraão? Não, Deus. Isso significa que aquela aliança era uma aliança incondicional. Não importa o que Abraão fosse fazer. Não importa quão fiel Abraão ia ser. Deus disse, eu vou cumprir. Eu vou cumprir a minha aliança. Esse é o tipo de aliança que Deus faz. Mas agora tem um outro exemplo muito interessante, que é uma aliança que acontece quando o povo de Israel está no deserto. Quando os povos de Canaã começam a ver, né, que Deus abriu o Mar Vermelho, Deus abriu o Rio Jordão, Jericó foi destruída de um jeito muito louco, né? Eles nem lutaram direito, Deus destruiu, Deus estava andando na frente do povo de Israel. Os povos em volta começam a ficar com medo. E uns caras, esses gibeonitas, que moravam em Canaã, eles criam uma artimanha.
Porque Deus tinha falado assim, ó, que o povo de Israel não podia fazer alianças com os moradores dali, porque esses moradores seriam expulsos. Vai ser para a destruição de vocês se vocês fizerem aliança com esses povos. Então os gibeonitas, sabendo desse mandato, eles se disfarçam. Eles colocam uma roupa esfarrapada, sandálias gastas, pegam um pão bolorento, duro, e vão se apresentar diante de Josué, dizendo: olha, nós ficamos sabendo o que o Deus de Israel anda fazendo. E nós queremos aqui, meio que, fazer uma aliança com vocês. Nós viemos de tão longe, olha só as sandálias que nós estamos usando, tão gastas, com essa longa caminhada. O mantimento que a gente pegou quentinho lá na saída, na padaria, tá duro já. A gente está vindo de longe. Diz que Josué e os líderes de Israel caíram no papo. E eles fizeram uma aliança com esse povo. Mas eles não consultaram a Deus. Deus depois revela: olha, esses caras aí moram no lado de vocês. Vocês não deviam ter feito uma aliança com esses caras. E daí a gente podia pensar, poxa Deus, olha só, foi por ignorância. Os caras mentiram para Josué. Não foi minha culpa. Não foi, eu era inocente. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas Deus diz: agora vai cumprir. Porque esse pacto é feito diante de mim. Prometeu? Mas prometeu, cumpre. Lá em 2 Samuel, capítulo 21, de 3 a 6, esse assunto é retomado. 400 anos depois, mais ou menos, eles na terra de Canaã, no reinado de Davi, depois de todo o período dos juízes, começam os reis, Saul, agora Davi, e diz que Israel passa por um tempo de 3 anos de fome. E Davi entende que tem alguma coisa errada com isso. Isso tem a mão de Deus nisso. E Davi pergunta: Deus, por que isso? O que está acontecendo? E Deus diz: Saul matou os gibeonitas 400 anos depois. Deus não esquece a aliança que nós fazemos. Davi chega para os gibeonitas e diz: eu sei o que aconteceu. E agora nos digam o que nós devemos fazer, o que Israel deve fazer com os gibeonitas, com vocês gibeonitas, para que vocês possam nos abençoar. Os gibeonitas dizem: olha, não queremos matança, não queremos destruir Israel, mas entreguem 7 homens da família de Saul. Então, Davi entrega esses homens, eles são enforcados, e diz que Deus, então, cessa a praga. Queridos, vocês entendem a seriedade que Deus tem quanto aos nossos pactos? Deus não esquece. Deus não esquece. Agora, queridos, eu sei que isso é um tema sensível. Eu não ignoro que, falando aqui como família, que talvez metade ou mais da metade entre nós já fomos divorciados ou casamos de novo. Eu entendo. E Deus tem toda a graça dele sobre cada um de nós. Eu não estou falando aqui em ignorância. Eu sei. Mas eu também aqui, eu quero uma próxima parte. O que acontece quando o divórcio acontece? Quando nós nos separamos. A imagem de Deus distorcida. E Deus preza pela sua imagem. Uma outra história breve. Moisés no deserto. O povo está com sede no meio do deserto. E Deus diz para Moisés: Moisés, é o seguinte,
vai pegar a vara que está na tua mão, vai dar 2 pancadas naquela pedra e vai jorrar água e o povo vai beber. Pois vai lá, pá. Desculpa, acho que era uma só, tá? Uma só, tá? Moisés vai lá, bate, jorra água. Outra circunstância, mais para frente, mesma situação de novo. O povo está com sede, reclama para Moisés, e Moisés está assim, ó, aqui com o povo. Não aguento mais, o povo só reclama. E Deus diz, Moisés, sabe aquela pedra? Sabe o que tu vai fazer? Fala com ela, e ela vai jorrar água. Mas Moisés estava com muita ira. Aí sim, dá 2 batidas na pedra. O que acontece? A água jorra. Deus chama Moisés, vem cá. Arão, vem cá. Vocês não prezaram pelo meu nome. Não prezaram pela imagem que eu queria transmitir. E por consequência, nenhum dos 2 vai entrar na terra prometida. Moisés, o líder do povo, o homem que olhava a Deus face a face, porque menosprezou a imagem de Deus, foi punido de não entrar na terra prometida. Qual era a imagem? O Novo Testamento diz que a pedra é o quê? Cristo. Cristo é a pedra que acompanhava Israel. E Cristo foi golpeado quantas vezes? Uma. E uma basta. Jesus é a nossa fonte de água viva. Agora, quando Moisés vai lá e bate de novo, ele destrói essa imagem que Deus estava querendo ensinar, que seria por todas as gerações ensinado. Deus preza pela sua imagem. E quando o divórcio acontece, essa imagem é distorcida, assim como Moisés distorceu essa imagem. E segundo, prejudicamos que haja uma descendência piedosa. Quando Deus diz lá para Adão e Eva, multipliquem-se, encham a terra. Sabe o que Deus queria? Que a imagem dele, posta no homem e na mulher, invadisse e tomasse conta da sua criação. Essa era a primeira grande comissão. Quando nós caímos em pecado, Deus volta a fazer uma grande comissão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, para que aquela imagem que está distorcida, aceitando a Cristo, possa se renovar e ser mais próxima à imagem minha. Malaquias, nós lemos isso também. Malaquias, ele, acho que está, de novo, desculpa. Josué, eu só acabei não trocando o texto. Mas em Malaquias, ele fala que quando nós somos infiéis à esposa da nossa mocidade, nós quebramos um pacto e Deus fala assim, porque eu queria gerar uma descendência piedosa através de vocês. Quando vocês se divorciavam, estavam indo contra esse meu desejo, essa minha vontade. 2 coisas que acontecem quando o divórcio acontece. Concluindo, queridos. O casamento é uma instituição provisória. Ela termina quando nós morremos ou quando Cristo voltar. Vocês lembram lá quando Deus estava falando, Jesus, quando estava na terra, ele falou com os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, né? Os saduceus tentam cutucar Jesus com essa questão do casamento. Uma mulher que casou com 7 maridos diferentes, porque ela era viúva, e foi casando. No céu,
Vai ser esposa de quem? Jesus fala, vocês falam isso porque vocês não entendem. Vocês ignoram o que é a ressurreição. Ignoram que no céu a gente não vai se dar em casamento. Não vamos nos casar mais. Sabe por quê? Sabe por que não? Porque a imagem, a sombra, já não é mais necessária. Lembra aquele texto? Porque o fim da lei é Cristo. Ou seja, a lei era a sombra de Cristo. Casamento é sombra do meu casamento como igreja com Cristo. Essa é a sombra que o casamento projeta. Então, quando nós chegamos no céu, o verdadeiro casamento vai ter acontecido. Então não precisa mais casar. Não tem mais grande comissão, porque não tem mais descendência. Estão todos ali, aqueles que Deus escolheu. Então, no casamento não é uma aliança alicerçada na cultura. Não é casamos porque entendemos que era assim que devia ser as coisas. Eu gosto de andar com alguém. Porque se fosse fim nela mesma, é como a gente falou na estante. Estando de pé ou estando destruída, se ela tem fim em si mesma, tanto faz. Mas não. Ela ultrapassa as nossas questões aqui da terra. Ela é transicional, já que reflete uma aliança muito maior. O casamento não foi feito para nós, mas para Deus, criado por Deus, firmado em aliança na presença de Deus. Nossa felicidade não é o propósito do casamento, mas sim a glória de Deus. Ao mesmo tempo que nossa identidade também não está no nosso estado civil. Pois ele é a sombra, mas sim no casamento real e eterno com Cristo. Se você é solteiro, quer casar, você faz bem. Mas não pense que a sua vida de solteiro está arruinada, porque um dia você vai casar com o Cordeiro de Deus. Amém? Se você é casado, continue casado, para espelhar essa imagem com perfeição. Amém? Deus é um Deus de aliança. Ele ama as alianças. Ele quer que nos cumpramos com as alianças que fazemos diante dele. Eu sei que ficam muitas perguntas talvez no ar enquanto a isso. Estou divorciado, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Estou no primeiro, segundo, terceiro casamento? O que eu faço? A Bíblia tem palavra quanto a isso. Não vamos entrar aqui, senão eu vou passar de 2 horas conversando. Mas eu te convido a vir falar com a gente. Se tu quer saber um pouco mais, vem falar comigo, com a Júlia, com o pastor David, Sara. A gente pode dar algumas orientações quanto ao que a Bíblia fala sobre essas coisas também. Feche teus olhos. O que Deus uniu, não separe o homem. Senhor, a tua graça, ela é tão grande, Senhor, que qualquer pecado que nós façamos, Senhor, a tua graça cobre. Senhor, nos perdoa, porque tantas vezes levamos a tua palavra de maneira imprudente.
egoísta. Senhor, tem misericórdia de nós. Vivemos, como Isaías fala, no meio de um povo de lábios impuros. Nossos lábios são impuros. Vivemos numa cultura, Senhor, sabemos, onde casamento é uma brincadeira. Deu certo, deu certo, não deu certo, não deu certo. Não queremos viver assim. Não queremos viver assim. Não permita que nos acomodemos quanto a isso. Tu és grande, o teu nome é tão grande, Senhor, que não pode ser difamado, Senhor. Que a gente entenda, Senhor. Se converta dos nossos maus caminhos, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo teu amor, tua misericórdia. Obrigado que tu nos ama, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amamos a cada um de vocês. Como liderança, nosso objetivo é que a igreja possa andar em santidade perante Deus e colher os frutos disso. Deus não é um Deus carrasco que diz: vem viver como eu quero porque é assim e ponto. Deus é um Deus que diz: vem andar nos meus caminhos porque esse é o melhor para ti. Amém? Amém? Que o Senhor nos abençoe. Eu sei que se eu te obedecer e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu sei que serei por onde eu passar. As suas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Diga: eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. São os 11. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção.
antes da gente encerrar. Dia 15 de junho, daqui a 2 semaninhas, nós vamos ter a nossa festa da colheita. Vai ser um evento muito bacana, tá? E o objetivo principal desse evento é a gente quer convidar aqui a comunidade que está em volta aqui do prédio da igreja, tá? Queremos alcançar com o evangelho do Senhor, o bairro, tá? Então, vai ter brincadeiras coletivas, vai ter alguns postos com brincadeira, vai ter comida, imagino que vai ter muita comida, né? E também vai ter, a gente quer dar oportunidade para aqueles que fazem artesanato, fazer alguma coisa nesse sentido, alguma coisa manual, que queiram vender nesse dia, então as portas vão estar abertas, tá bom? Então assim, nós só precisamos que você fale então com o David, pastor David, que está organizando isso, tá? E nós vamos precisar de muitos voluntários, então você está convocado, né? Para participar com a gente, porque a gente vai ter todo um movimento e é de suma importância que você participe, tá? A gente não quer, provavelmente vai ser o fim da tarde, ali do meio para o fim da tarde até de noite, tá? Esse evento. E você também pode convidar seus amigos, familiares, né, que você queira que estejam com a gente, que possam ter esse tempo de confraternização, se aproximar da comunidade da igreja, né, para quebrar talvez algumas amarras aí, né? Tá? Então, tá? Se você quer se voluntariar, dá o seu nome lá para o David, que a gente vai fazer essa listinha e vai organizar tudo certinho, tá bom? Então, se eu não me engano, Bruna já postou lá, né? No grupo da igreja lá, o convitezinho, tá? Então você pode também espalhar esse convite certinho. Júlia, venha cá. Eu sei que minha esposa tem um anúncio para fazer. Tem um microfone? Pai. Carinho. Aí às vezes arco-íris. Ou qualquer dúvida. Bem, muito bem. E vocês lembram que a gente fez um Enem esses tempos atrás? Quem participou aí? Levanta a mão aí. É isso aí, Eve, chega aí. A Eve tem um recadinho. Rufem os tambores. Anunciar, ver os 3 versículos. Acho que fizeram, pode falar comigo. Se quiser. Se quiser. A vencedora foi Júlia. Ou, em segundo lugar, Sara Carrel. Em terceiro lugar, Maendra
Então, parabéns para os 3 vencedores. Seu prêmio é conhecimento bíblico. Parabéns. E obrigada por todos que participaram. Legal, legal. Muito bem, que o Senhor abençoe e guarde a cada um. Temos a cantina. Temos a cantina. E, ó, bazar também está aberto. Então temos esse tempo de confraternização.